Minha diretoria, a seleção brasileira foi campeã sul-americana, sub-20, vai para o Mundial. Fazia tempo que a gente não ganhava esse título aí, já mais de 10 anos que o Brasil não ganhava esse título. Ganhou para cima do Uruguai no último jogo, fez uma bela campanha com alguns bons destaques, não há ali nenhum extraterrestre, como no futebol hoje, há raríssimos extraterrestres aparecendo. E cada torneio sub alguma coisa que a gente assiste, a gente comprova isso, como comprova também, eu quero usar esse torneio e esse vídeo para dizer isso, a gente comprova também a discrepância brutal entre um campeonato sub-20, sub-17 e o profissional. E para isso vou falar do melhor jogador do Brasil no torneio, do melhor jogador do torneio, né? Jogador do Vasco, o Andrei, que já está vendido para o Chelsea, mas muito bom jogador. Só que esse tipo de torneio ele deixa claro, para quem não é assim muito do futebol, do meio, assim, não tem talvez essa dimensão, mas a gente vê muito garoto arrebentar na base, e aí ele sobe para fazer um treino no principal, e muitas vezes ele volta no mesmo dia. Muitas vezes ele fica uma semana e volta em uma semana. Muitas vezes ele treina, o treinador coloca e vai voltar, vai ficar um ano. Aí você fala, cara, mas esse moleque era um monstro. Não deixou de ser um monstro. Mas são dois patamares que para nós parece pouco, olhando na televisão, mas é muito brutal. Para o jogador é muito brutal. O jogador que se vira muito bem no sub-20, ele pode ser um fenômeno no sub-20 e um bom jogador no profissional. É difícil o jogador ser mais ou menos na base e ser um ótimo jogador do profissional. Esse jogador é difícil de acontecer. Por exemplo, o Kaká virou o melhor jogador do mundo no profissional. Na base ele era reserva de um jogador que eu não vou me lembrar se era Alisson, como é que era o nome dele. Ele era reserva do meia do São Paulo na Copinha. Então assim, ele não era um fenômeno na base. O Oscar foi um fenômeno na base. O Henrique, que jogou no Curitiba até outro dia, não sei onde é que ele está agora, o centroavante, era um fenômeno na base do São Paulo. Nunca se tornou um jogador de ponta no futebol profissional. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas cobram exageradamente ou criam uma expectativa exagerada. O Andrei, quando colocado entre os jogadores sub-20, ele é um jogador extraordinário. Ele é um jogador que desequilibra a partida. No Vasco, pela Série B do Campeonato Brasileiro, profissional, ele foi bem. Ponto. Ele não desequilibrava o jogo a favor do Vasco. Ele não destoava em campo. Ele oscilava entre bons jogos e jogos ruins. Por quê? Porque é o normal de um garoto da idade dele. Só que isso é o normal no profissional. Na base, quando você bota o André entre os meninos da idade dele, você vê o quanto ele sobressai. Só que quando você joga lá em cima, você vê que, embora ele apareça e seja vendido por um bom valor, ele não é um fator desequilibrante tamanho, né, entre os times da Série B do Campeonato Brasileiro, igual ou parecido com o que ele consegue entregar ali. Mesma coisa o Hendrick, já está jogando titular no Palmeiras há alguns jogos e tem dificuldade, acho que ele está na posição errada até, mas olha a dificuldade que o Hendrick tem, olha a dificuldade que ele não tinha, o quanto ele destoava na base. Entre tantos outros, São Paulo teve um jogador chamado Renatinho, que era um fenômeno na ponta direita, de repente subiu Kaká, Renatinho, Júlio Batista e mais um. O que não vingou foi o Renatinho, que era o grande craque da molecada. Então, é muito interessante você observar o quanto é diferente para esses garotos aparecer num torneio entre eles e jogar num torneio profissional com outros profissionais. Não só pela questão física, tá? Tem várias questões, mas a física também é uma das que importa. O Hendrick, por exemplo, é um cara que não deve sofrer com isso, porque o Hendrick tem um porte, né, de jogador profissional, mas tem outras questões. Tem a malandragem, tem toda, né, o psicológico. Quando você está ali Isso é uma coisa que eu ouço muito falar de seleção brasileira, que eu nunca tinha pensado nisso até que um treinador me falou. O problema do jogador que ele vai... o jogador foi para a seleção brasileira e voltou mal. Não é que ele voltou mal porque ele ficou estrela, porque não é isso. É porque você tem uma condição de vida em que você é o pica no que você faz. Então você tá ali na base do seu clube, você é o craca, você é o cara, você é o craque do time. Todo mundo te trata bem, todo mundo joga a bola para você é o paparicado, etc. De repente eles te jogam num lugar onde você é o pior. E é muito brusca essa mudança. E aí a tua confiança vai lá embaixo. E você tem que recuperar isso com o tempo de outra forma. Tem jogador que é marrento pra caralho, sobe e aguenta, mas a maioria não aguenta. Você é um cara rico pra caralho, você é um cara famoso, né? Você tem dinheiro e tal, as pessoas te respeitam, param você na rua, você fala que você quer ir num show, todo mundo te dá o camarote, o caralho. De repente você quebra e desaparece. E aí você quer recomeçar a sua vida numa carreira que não é de fama. Meu irmão, você vai tomar uma porrada da vida na hora que você começar a querer as coisas e vai falar, por quê? Não, mas eu sou eu. Não, mas você não é mais. Então, quando você troca de categoria, você passa por isso. E o jogador de futebol passa por isso. Quando o jogador vai para a seleção brasileira, e eu ouvi essa explicação de um treinador de futebol muito experiente, é uma explicação do caralho, ele falou para mim, não, Rico, o cara não fica estrela. O cara não volta mal porque ele fica estrela. Ele volta mal pelo seguinte, o cara joga lá no Grêmio,
E ele é um dos 3 melhores jogadores do Grêmio. A torcida gosta dele, garoto, tá começando e tal, mas já ganha um bom salário de 200 mil reais e tal, e carreira promissora. E aí ele chega na seleção. Pô, quando chega na seleção, ele tá voando, irmão. Puta que pariu. Babando. Titular do Grêmio, caralho, consegui tudo. Nos meus últimos 2 anos eu me fudi lá na base, subi, ganhei minha posição de titular e hoje tô na seleção brasileira. Um vencedor. Quando ele chega na seleção brasileira, ele encontra um ambiente onde ele é o bichinho fora do baralho ali. O bichinho fora da turma ali. Por quê? Porque ele chegou agora. Então ele já não tem muita turma ali. Os caras que jogaram com ele, da molecada dele, do time dele, não estão lá. Então ele chega ali, aí senta pra resenha. Ah, eu fui pra Paris porque eu tava lá no Barcelona, porque não sei o quê, porque eu ganho 3 milhões de dólares por mês, porque eu tenho um jato particular, porque eu tenho isso, não sei o que, não sei o que lá. Ele precisa de 1h30 pra perceber que ele virou o cu do cavalo do bandido. Porra nenhuma, irmão. Ele ali, ele foi pra nada. Ele era o pica, ele pegou um avião, ele virou um bosta. E aí ele volta pra cá com o sentimento de que ele não conquistou nada. Ele volta pro time dele com aquela cabeça de... Porra, mas eu me achava o pica, mas eu sou tão menos do que meus companheiros. Por quê? Porque agora você tem outros companheiros. E esses companheiros são muito acima de você. Então aí começa aquela coisa, o jogador não vê a hora de sair. Sim, porque ele viveu uma realidade onde pra ele, dentro da roda de amigos dele, dentro de quem tá em volta dele, onde ele está é menos, não importa mais, ele quer outro lugar. Ele entende que ele pode chegar a ter o que aqueles caras têm. E, portanto, ele está excluído. E ele não se sente excluído porque os caras são filha da puta. Ele se sente excluído por ele mesmo. Né? Porque é um ambiente que te exclui. Você tá num lugar... Eu me lembro que eu falando da minha vida pessoal mesmo, eu teve uma época que eu tinha 22, 23 anos e, pô, tava começando, eu tava fazendo esse negócio de internet sozinho e tal, não tinha dinheiro, não tinha patrocínio, eu era o primeiro a fazer isso e tal. E ali, batalhando e tal, mas assim, outra condição. E eu lembro que eu tinha uma namorada que nós fomos um dia almoçar e ela tinha uma família muito rica. E quando nós fomos almoçar ou jantar com os primos dela e tal, um dos primos dela falou assim, eles começaram a discutir sobre um safari na África que eles tinham feito. E eu fiquei ali, né, eu não sabia o que dizer. E aí eles começaram a falar de Paris, assim, com uma intimidade. Não sabe aquela ruazinha que tem ali do lado? Isso, daquela ali, tem um barzinho ali, pô, sempre vou lá e tal. E aí o outro começou a falar de Nova York, não sei o quê. Eu fui me encolhendo na cadeira, ao ponto de ir embora, chegar em casa e repensar, falar, eu não sei se eu quero continuar a namorar com você, tá? Porque o que foi? Olha só, eu não sou desse planeta. Eu não tenho o que essas pessoas têm, eu não conheço o que essas pessoas conhecem. Eu não posso te acompanhar. Né? Se essa é a tua vida, eu não tenho como acompanhar isso. Eu estou muito longe disso. Então, eu consigo entender o que o jogador sente nesse momento, que é de falar, cara, eu não sei se eu quero entrar num ambiente onde eu sou nada, onde eu não tenho nem como participar. Então, isso que acontece com os jogadores e tal. E a maior parte desses jogadores vão sofrer isso, desses meninos do Sub-20. Repito, tem bons jogadores ali, não tem nenhum extraterrestre, não tem nenhum Neymar ali, não tem nada disso. Acho que o Vitor Roque e o Andrei são mesmo os 2 melhores jogadores. Acho que o São Paulo podia olhar para o lateral esquerdo com um pouco mais de carinho. O Corinthians tem 2, 3 jogadores ali também que poderia ser utilizado. Mas assim, não é mais um futebol como a gente já viu em outras épocas, onde a gente olhava para a garotada e encontrava ali 5, 6 caras para garimpar. Hoje a gente encontra um monte de jogador bom e um que é meio bom, outro que é bom mais ou menos. Outro... É isso. O futebol hoje é isso. Né? Mas o Brasil está de parabéns, ganhou de uma forma consistente, com cabeça, com guerra no final, briga, se tiver que apanhar, apanha, se tiver que bater, bate. Não foi uma seleção frouxa, foi uma seleção com cabeça, com futebol bem jogado e que topou a briga também. Quando foi pra pancadaria, bateu também. Então acho que temos aí boas notícias com esses garotos. Parabéns pros meninos.